Amém, glória a Deus, amém, povo de Deus. Ele é bem-vindo nesse lugar. Ele é a pessoa mais importante aqui, mas você também, você é muito importante. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Seja bem-vindo em nome de Jesus, mesmo que você que já é de casa, você que faz parte da família central, né? Mas é bom a gente chegar e falar assim: puxa, eu tô no meio da minha família, né? Eu pertenço a esse lugar, você pertence a esse lugar. E você que é nosso convidado, nós queremos dizer para você também, você é muito bem-vindo. Deus tem grandes coisas para fazer por você, para fazer em você. Mas Deus, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deus quer fazer através de você. Deus quer usar a sua vida nesse tempo agora. Deus quer te usar, tá? Então Deus vai fazer por você, Deus vai fazer em você, mas sabe, se prepara, porque Deus quer fazer através de você também, em nome de Jesus. Fala para alguém perto, a tônica hoje vai ser essa, fala para ele: se prepara, Deus quer fazer em você, Deus quer fazer por você, mas Deus quer fazer através de você. Então se prepara, fala aí para algumas pessoas, se você quiser e puder, senta aí, não é? Aleluia, glória a Deus. Já cheguei, nem dei boa noite para vocês, né? Boa noite, Central. Vocês estão bem? Está feliz? Né? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram, quando me chamaram, vamos à casa do Senhor, não é? E esse lugar se torna, de uma certa maneira, aqui é um prédio, não é? A igreja não é o prédio, né? Isso está claro para nós, amém, povo de Deus? A igreja não é o prédio, né? Mas esse lugar, quando o povo de Deus, que é a igreja somos? Diga, a igreja somos nós. Diga aí, a igreja somos nós? A igreja é você, eu, nós, juntos somos a igreja de Jesus. Quando a igreja vem, reúne no prédio, né? Ou no prédio em qualquer lugar, né? Falei aqui, acho que domingo passado, nos nossos irmãos lá no continente africano, né? Tem lugares lá onde eles se reúnem, né? Não tem um prédio, não tem uma construção, eles se reúnem às vezes debaixo de uma árvore, e lá é a igreja. Lá é a igreja. Então aquele lugar se torna o lugar da habitação de Deus, né? Por isso que a gente fala a casa de Deus. O salmista, ele estava se referindo ao templo. Hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre isso, né? Nós vamos falar sobre isso. Esse templo que já não existe mais, ele foi destruído, né? No ano 70 depois de Cristo. Esse templo ele foi totalmente destruído. Tem uma parede lá, né? Uns restos lá, mas o templo não existe mais. Porém, eles têm uma grande expectativa de reconstruir esse templo, né? Não sei o quanto você sabe sobre isso, mas eles querem de todo jeito, a todo custo, e tem todo um sentido, um significado para eles, mas tem para nós também. A igreja é muito interessante, é muito relevante. Tudo que se passa, né? Tudo que acontece lá tem uma reverberação, vamos dizer assim, tem aí um sentido para a igreja. Para a igreja, a gente precisa olhar, né, até o texto que eu vou ler com vocês, que nós vamos meditar nessa noite, é o livro do Evangelho segundo Mateus, pode pegar aí, livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, eu falei aqui domingo passado eu falei para vocês que hoje, né, eu ia meditar com vocês a partir do capítulo 25, alguém lembra que eu comentei aqui domingo passado, que são as 3 parábolas que Jesus conta, né? São 3 parábolas que se encontram no capítulo 25, né? A primeira é a parábola das 10 virgens, né? Acho que talvez você já tenha lido, né? Tenha tido contato com esse texto. A segunda, a parábola dos talentos, e a terceira é a parábola de quando, eu não lembro agora o nome da parábola, alguém acha aí, que é quando ele separa os bodes das ovelhas, ele bota uns para um lado, outro para o outro lado, né? E ele fala assim: vocês que não cuidaram de mim quando eu tive nu, quando eu tive com frio, quando eu fui preso, né? Vocês não fizeram nada por mim, né? Então agora vocês vão ficar aí do lado de fora, vocês vão para o lado, vocês estão separados, que eram os bodes, né? E o outro lado, que é o lado das ovelhas. Aí ele fala a mesma coisa: vocês me vestiram quando me viram nu, vocês me visitaram quando eu estava preso, né? Vocês cuidaram de mim quando eu estava doente. E todos eles perguntam, tanto um quanto o outro perguntam: mas quanto que a gente viu o Senhor nessa situação e fizemos ou não fizemos? E aí Jesus fala: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. E para os outros ele diz: quando vocês não fizeram para um dos meus pequeninos, vocês não fizeram para mim. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Por quê, pastor? Você não falou que ia falar hoje? Eu estava com grande expectativa de trazer essa palavra, estava meditando, só que eu cheguei a uma conclusão: não é possível eu entrar
nessas parábolas de Jesus, nessas histórias que Jesus contou, com um objetivo, porque ali, querido, nós vamos ver ali nessas parábolas, né, já adiantando para você, nós vamos ver que realmente é o teste. Só que ainda bem, né? Ainda bem, ele nos deu as perguntas que vão cair nesse teste, que vão cair na prova. Então essas 3 parábolas, elas mostram isso, né? E Jesus falou assim, ó, a prova é essa, vai cair isso na prova, e você precisa se preparar para essa prova. Joia, isso no capítulo 25, que são as 3 parábolas. Mas, para a gente entender, né, em que contexto estão essas 3 parábolas, isso começa aqui no capítulo de número 24 do Evangelho segundo Mateus. Então eu quero que você pegue aí o texto sagrado, você vai abrir aí agora, não é? Você vai abrir no capítulo de número 24, eu vou ler os 3 primeiros versículos, aí eu vou pular porque é um texto gigante, extenso, vou dar uma para casa para você tem que ler esse texto na sua casa. Você vai ter que olhar para esse texto, você vai ter que investir um tempo. Já vou aqui usar esse lugar aqui de fala, né? Esse lugar que Deus me deu, esse lugar onde eu posso, pela autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, admoestar você. Querido, pelo amor de Deus, desliga a televisão. Não sei se vocês assistem, tem gente que assiste TV aqui, de verdade, quem assiste TV aqui ainda? Assiste televisão? Assiste ainda? Diminuiu muito, né? A TV antigamente ela ocupava assim um lugar central na vida das pessoas, hoje não, né? Porque com o advento da internet, com o advento das redes sociais, mudou muito, não é? Mas assim, eu vou já aproveitar e já vou falar com você. Sabe, queridos, há muitos anos atrás, a minha amada, nós tomamos uma decisão, né? Não entrava TV em casa, né? Não entrava TV em casa. Quando a nossa filha mais velha, que já está com 25 anos de idade, né? Ela estava lá com uns... Estava quantos anos a Duda? Você lembra, amor? Quantos anos a Duda tinha quando um casal de irmãos aqui da igreja, sabe? Parece que é o Satanás, os irmãos, sabe? Vai dar uma TV para a gente. Eles deram uma TV para nós, vocês acreditam nisso? Deram uma TV, mas assim, meu coração não tinha aquilo, não tinha nem paz, nem alegria. A Duda devia ter uns 7 anos de idade, eu acho, não sei, agora pode ser que eu estou incorrendo aí no erro, mas eu lembro, irmãos, quando nós ganhamos, era uma TV de LED, acho que está até aqui na igreja, em algum lugar aqui, sabe? Graças a Deus, trouxe esse trem para cá. Então assim, aí, né, porque aqui a gente usa, mas vocês não, aqui na igreja pode? Não, é porque aqui a gente usa para passar as coisas, né, para os slides, para passar os desenhozinhos das crianças aqui, então aqui a gente usa, e assim, a TV foi muito engraçado aquela TV, eu já contei isso aqui em outros momentos, irmãos, eu por nem gostar desse negócio, a gente não gostava disso aí, a gente demorou para instalar, para botar ela na parede, mas demoramos, e aí quando a gente colocou ela na parede, a gente não assistia, mas a Duda ia lá assistir os desenhozinhos e tal, e nós não descobrimos que a TV veio com defeito de fábrica, irmão. Só que aí já tinha perdido até o período da garantia, ela veio com um defeito, que ela desligava sozinha essa TV, ela estava passando, daí a pouco ela fazia, tchum, desligava, e ficava sem, sabe, e ficou desse jeito muito tempo, até teve uma cena hilária, né? Isso aí depois de bastante tempo, né? Ela já não era das mais modernas nessa época, né? Eu lembro até da TV, uma Samsung. E aí, irmãos, um dia a Duda assistindo, ela gostava muito de futebol, de jogo de futebol, lá de campeonato, e estava passando um campeonato, acho que europeu ali e tal, né? E aí ela estava assistindo, e aí estava bem na hora de uns pênaltis assim, e estava o time que ela gostava. Eu nem lembro o detalhe, mas eu lembro disso, né? Da coisa. Aí daqui a pouco eu ouço a Duda gritando lá, tinha uma salinha lá, né? Aí ela gritando assim, pai! Aí eu fui lá e falei assim, o que aconteceu, minha filha? Essa TV, pai, olha aí, bem na hora que ia chutar o pênalti, ela desligou, mas ficou brava. E assim, ficamos muito tempo sem TV, graças a Deus. Aí depois, irmãos, o que aconteceu? Né? O meu pai fez uma promessa para minha outra filha mais nova, a Rihanna. A Rihanna tem 15 anos, acabou de completar 15 anos de idade, e não tinha TV também. Não tinha TV, a gente ignorante mesmo, sabe, esses radical islâmico assim, que eles vão bem, doido, nunca foi uma coisa assim que a gente dava valor, e aí, o que aconteceu? Meu pai prometeu para ela, não é, que ia dar uma TV para ela, porque ela queria uma TV, porque não tinha TV, onde já se viu um negócio desse e tal, não é, e aí, o que aconteceu? O meu pai faleceu, aí minha mãe fez o quê? Tem que honrar a palavra do seu pai.
o seu pai disse que ia dar uma TV para ela. E daí a pouco o que acontece? A minha mãe me dá uma TV para minha filha. Aí deu a TV, tá lá, tem um lugar lá, que é tipo um painel na sala ali onde eu moro, né? Aí tá essa TV lá na parede. Só que assim, aí essa semana foi muito engraçado. Foi muito engraçado por quê? Porque daí a pouco a Rihanna, ô pai, essa TV, ela não tem os canais? Aí nós falamos assim, não tem, a gente não instalou, não ligou a antena, não ligou nada. Então assim, porque a gente, às vezes que usa o quê? Usa o YouTube, a gente assiste aí, a gente assiste bastante lá, né? Vocês já se cadastraram no canal da nossa igreja lá, se inscreveram no canal da igreja? Né? Então, a gente ali, a nossa igreja central lá de BH, né? Eu assisti ontem, apesar que eu assisti no tablet, né? A mensagem do pastor Paulo, poderosa a mensagem. Então assim, pega só esse negócio. Agora, nunca tivemos esse negócio de canal aberto e tal. Eu estou falando isso aí, eu só dei uma voltinha assim, para agora, sabe, chegar de jeito em você. Ô querido, eu sei, tem irmão que assiste, gasta tempo, investe tempo, querido, que tão precioso, o tempo nosso é tão precioso, né? Coisa mais preciosa que você tem, que eu tenho, é o nosso tempo. Sabe o que tem gente que faz, irmãos? Assiste uns lixos. Embora hoje você pode assistir, não precisa ser canal aberto não, apesar que canal aberto, esses canais aí, esses então, só tem lixo, e tem gente, irmão, que assiste, gasta tempo lá, assiste um tal, alguém aqui já ouviu falar num tal de BBB? Já ouviram falar num tal de BBB? Mas aquilo é o Satanás na terra, irmãos, aquilo é sexo explícito, aquilo é vulgaridade, e a pessoa gasta tempo, aí você fala para ele assim, quanto tempo você tem investido na leitura das Escrituras? Quanto tempo você investe lendo a Bíblia, meu irmão? E aí, vem uma situação. Que tempo difícil nós temos vivido, de um analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem. Estou abrindo o coração para vocês me permitem, coloca amor nas minhas palavras, sabe? Que às vezes eu fico aqui, eu fico irritado daqui de cima. De verdade, a palavra é essa, não tenho outro. Não tem outra palavra. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes eu comento alguma coisa, aí fica aquele ar assim, todo mundo assim, com aquela cara assim, não sei do que ele está falando. Eu estou falando da Bíblia. Eu vim aqui para falar da Bíblia para você. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. O que você precisa? É de palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra, Senhor. O que vai direcionar você, querido? O que vai nortear a sua vida é palavra de Deus. E outra coisa, já vou dar um recado aqui que veio muito forte agora, e eu já vou jogar. Cuidado com o que você fica vendo. Sabe, eu não leio a Bíblia, pastor, mas eu ouço uns pregador perigoso demais. Perigoso demais. Inclusive, ouvir a minha pregação é muito perigoso. É muito perigoso. Se você não lê a Bíblia, é o maior perigo que você está correndo. Por quê? Você vai comparar o que eu estou dizendo com o quê? E se eu falar uma asneira aqui, se eu falar uma baita de uma heresia aqui, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O pastor falou, está falado. Não, meu irmão, a Bíblia fala, né, está lá, o apóstolo Paulo fala com os irmãos de Tessalônica, né, e ele fala que os irmãos da igreja de Bereia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Mas sabe por que ele fala isso dos irmãos de Bereia? Bereia era uma cidade que tinha lá, e tinha uma igreja lá, e ele fala assim, os irmãos de Bereia, eles eram mais ilustres do que os irmãos de Tessalônica. E Tessalônica era uma igreja muito bonita, era uma igreja bíblica, né? Só ler a primeira e segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, você vai ver que coisas maravilhosas tem lá, inclusive a teologia, a área da teologia, que é a escatologia, que nós vamos falar hoje aqui, muito está baseado nos escritos de Paulo à igreja de Tessalônica, arrebatamento da igreja, o levantar do homem iníquo, né? Que é o anticristo. Então isso está muito ali, lógico, tem Apocalipse, vamos encontrar também na velha aliança, no livro do profeta Daniel, mas muito está nas cartas que Paulo escreveu. Só que ele fala da igreja de Tessalônica, fala assim, vocês são meio lambão, irmãos. Ele fala assim, os irmãos de Bereia, eu estava pregando para eles, sabe o que eles faziam na hora que eu estava pregando? Eles conferiam as escrituras. Eles conferiam, e era Paulo que estava pregando. Eles olhavam nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era daquele jeito mesmo. Então, irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Sabe? Invista tempo. Desliga um pouquinho a rede social, desliga um pouquinho o celular, o tablet, o computador, desliga um pouquinho a TV. Tem gente que assiste TV, se gasta tempo com TV. Desliga um pouquinho, meu irmão, vai meditar na palavra de Deus. Vai debruçar sobre as escrituras, porque nela
nas Escrituras, nós temos ali a direção de Deus para as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Então, dado o recado já, pegue aí Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 1, 2 e 3, e depois eu já vou pular para um versículo lá na frente, não é? E para casa você vai ter que ler esse texto, você vai ter que debruçar nesse texto aqui, porque tem aqui umas pérolas, tem muita coisa preciosa, tá bom? Nesse texto do Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Antes da gente ler o texto, fala assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga: é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então diz o texto sagrado na versão, vou usar aqui a nova versão internacional, e diz assim, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele, para lhe mostrar as construções do templo. Realmente era uma coisa suntuosa, maravilhosa. O templo, esse templo que já tinha sido destruído, né, o Império Babilônico, quando conquistou ali, né, o reino do sul, que é Judá, e destruiu ali o templo. Esse templo foi reerguido, foi reedificado, e aí depois esse templo ele passou por uma reforma. O rei Herodes, ele investiu muito dinheiro, e ele fez uma reforma no templo que foi assim uma coisa magnânima, foi uma coisa gigantesca, uma coisa linda. Ele estava fazendo a propaganda de governo, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele botou muito dinheiro, porque ele queria ficar bem na fotografia com o povo judeu, porque era um povo difícil, já vamos falar sobre isso, e ele queria ficar bem com aquela turma, e ele investiu muito dinheiro lá, e o templo realmente, querido, magnânimo, uma coisa suntuosa, não é? E aí os discípulos, olha os discípulos, caminharam com Jesus aqui, já é no final do ministério de Jesus, eles já tinham caminhado aqui quase 3 anos com Jesus, mas eles ainda se impressionavam com essas coisas, e eles vão para Jesus e falam: mestre, você está vendo isso aqui? Você está vendo? Olha esse templo, olha essa construção, que coisa gloriosa, não é? Olha a resposta de Jesus, irmãos, presta atenção. Jesus fala assim: vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo? Perguntou Jesus, né? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Uau! Como que alguém pode afirmar um negócio assim? Pode dizer, né? Algo assim? Aquilo para eles foi um sacrilégio, tanto que no julgamento de Jesus foi um dos argumentos que eles usaram. Eles acusaram Jesus. Esse Jesus disse que podia destruir o templo e ele ia reerguer o templo. Só que o entendimento deles, eles estavam cegos, né, irmãos? Cegos. Eles tinham olhos, mas não viam, né? Eles estavam cegos. Jesus não estava falando daquela construção. Jesus estava falando do seu corpo. Pode destruir. Vocês podem me matar, podem me crucificar, e eu vou reerguer em 3 dias. E em 3 dias ele reergueu mesmo. Só que eles acharam que Jesus estava falando daquela construção, porque aquilo, irmão, aquilo para eles era o centro de tudo, e de fato era. De fato era. O templo era o centro de tudo. Era o centro de tudo, era lugar de adoração, lugar de sacrifício, era o centro da vida daquele povo, né? Era uma vida baseada a partir daquilo ali, daquele lugar. E aí, queridos, olha que interessante, Jesus diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês sabem, acho que talvez você já deve ter, em algum momento, você deve ter tido acesso, que no ano 70 depois de Jesus, né, no ano 70, de fato, esse templo veio abaixo. Quem sabia disso aqui? No ano 70 depois de Cristo, não é? Esse templo foi totalmente destruído. Aquela parede que está lá até hoje, que o pessoal, a gente chama de Muro das Lamentações, né? O judeu não chama ele não dá esse nome não, mas a gente dá esse nome lá, que é um lugar que eles vão lá, a gente fala assim, é um lugar que eles ficam ali lamentando. Na verdade, eles vão ali para fazer as orações, porque acredita-se que aquela parede que fica
no lado oriental lá, né, fica mais, eles acreditam que ali é próximo do que era o Santíssimo Lugar. Não vou explicar de novo, expliquei esses dias o que era o Santíssimo Lugar. Aquele lugar mais, sabe, mais inacessível, que o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano apenas. Um homem, uma vez por ano, entrava lá e pronto, acabou. Só uma vez por ano. Então essa parede cresce, eles acreditam que ela é a parede que ficava próxima ao Santíssimo Lugar. Eles acreditam nisso. É o que sobrou, está lá. Só que eles, como eu falei, eles têm um interesse, irmãos, de reconstruir esse negócio. E vão reconstruir, tá bom? Vão reconstruir. Espera, as coisas vão desenrolando, vão acontecendo, e o tempo, esse que é chamado do terceiro templo, ele vai ser reconstruído. Ele vai. Para você ter uma ideia, tudo que diz respeito ao templo já está pronto. Alguém sabia disso aqui? Tudo, citei isso aqui há poucos dias atrás, numa mensagem aqui, tudo, eles já reconstruíram o candelabro, tanto que fica lá em exposição, quando você chega, né, até um pastor amigo que estava lá, mandou a foto, na hora que chegou lá, na hora que você sai, a capital é Tel Aviv, né, que é onde está tendo aquela rolaiada lá agora. Então, na hora que sai do aeroporto, você já dá de cara numa praça, dentro de uma redoma, né? Lógico, a prova de bala, a prova de roubo, né? Mas tem que ser, porque imagina, um candelabro, é um menorá. Vocês já viram um menorá? São sete hastes, né? Tem um significado, tem todo um simbolismo, e aquilo lá de ouro puro, maciço, sabe? Desse tamanhão assim, ó, lá na praça, para todo mundo ver, já foi reconstruído o candelabro, já foi todas as partes do templo, Agora, existe um imbróglio aí que envolve, né, essa questão ali do lugar, né, vocês sabem que bem aonde era o templo, está lá uma mesquita, uma mesquita dos islâmicos, né, do povo do Islã. Então existe toda uma discussão ali, né, é um problema aí. E agora, só para a gente entender, olha lá o que está acontecendo lá, né, tem toda uma situação ali que tem sido lidada ali por conta dessas questões de religião, etc. e tal. Mas um fato, vai ser reconstruído o templo. Hora ou outra, mas eu acredito que muito mais cedo do que a gente imagina, eles vão dar um jeito e esse templo vai ser reconstruído. E aí tem todo um contexto profético, nós vamos ver isso a partir do texto. E aí, irmãos, quando Jesus fala isso, que o templo seria destruído, então aquilo foi um choque para eles. Olha lá, versículo 3. Tendo Jesus, ele saiu, estava saindo do templo, Jesus foi para o monte, né, o Monte das Oliveiras, fica ali pertinho. Diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Olha lá, qual que é a pergunta? Quando? A gente não se interessa. Quem aqui quer saber quando vai acontecer essas coisas? Eu quero. Quando? Quando Jesus vai voltar, pastor? A gente ouve essa história, Jesus vai voltar, vai vir buscar a igreja, vai arrebatar a igreja. Não cantamos aqui, mas a igreja será arrebatada, né? Num piscar de olhos. Cantamos aqui, né? Mas você entende o que você está cantando? Quando que isso vai acontecer? Quando? Quando que isso vai acontecer? Essa era a dúvida dos discípulos, aqueles que caminhavam ali pertinho de Jesus. E além dessa pergunta, eles falam assim, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quais são os sinais? Qual é o sinal da tua vinda, Jesus? Qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Essas são perguntas que eu acredito que, além dos discípulos aqui, né, daqueles que caminharam com Jesus, ela é uma pergunta que todos nós temos dentro de nós, pelo menos aqueles que são cristãos, aqueles que caminham na fé, aqueles que conhecem as Escrituras. Isso são perguntas pertinentes a nós, amém, povo de Deus? Amém? Essas são perguntas, que história é essa? Jesus vai voltar? Né? A gente ouve essa história faz tanto tempo, não ouve? Desde quando eu me converti, faz 30 anos que Jesus me salvou, né? Eu me converti, não, ele me converteu, né? Então assim, faz 30 anos que eu caminho, e faz 30 anos que eu ouço essa conversa. Eu fui para o seminário, fui estudar, irmão, e a gente só falava nesse negócio aí. Teve uma época, eu estava comentando com alguém, que eu fiquei até fanatizado por esse negócio. Eu sou apaixonado por escatologia. O que é escatologia? Estudo das últimas coisas. Mas eu fiquei assim, tão assim, eu mergulhei tanto nesse negócio, irmãos, que esse negócio me deixou meio doidinho nessa época. Pensa num homem assim, que era um homem assim, briguento,
sabe, porque eu queria colocar as minhas postulações, né, o meu modo de pensar, a minha visão sobre esse assunto, porque esse assunto, ele assim, deriva para vários rumos, tem várias vertentes, né, sobre esse tema. É um tema assim, é um terreno assim, é um campo minado, porque uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, e os textos, eles, de verdade, eles acabam não sendo conclusivos em relação a algumas questões, então ele dá margem para isso, às vezes dá margem para um lado, dá margem para o outro, e eu era assim, meu Deus do céu. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, quer saber de uma coisa? Né? Até dei aula, teve um período que eu dei aula num seminário aqui em Maringá, de escatologia, dei aula de escatologia, eu gostava de heresiologia, só de coisa que para brigar, gostava de heresiologia, né, dava aula sobre seitas e heresias, então era só coisa que era para brigar com os outros, então eu gostava desse negócio. Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu falei assim, deixa esse negócio de lado, e eu assim, dei uma afastada disso aí, eu dei uma afastada desse negócio, só que ultimamente, sabe, meus olhos têm se voltado, e eu quero, a partir dessas duas perguntas aqui, eu quero conversar com vocês, né? Até porque nós vamos chegar em Mateus 25, não vamos? 3 parábolas, 3 histórias que Jesus contou, e essas histórias ali, irmãos, elas têm muito a ver comigo e com você, é a prova que nós temos, vamos passar, todo mundo vai passar, só que o nosso professor, um exemplo, uma analogia, o nosso professor é muito gente boa demais, ele deu para nós, vai cair isso aqui na prova, tá bom? Você vai ser provado, essas 3 coisas aqui, eu vou falar sobre isso domingo que vem. Agora hoje, eu quero com vocês, eu quero conversar e construir aqui uma ideia, a partir dessas 2 perguntas. Quais são? Eles perguntam, dize-nos quando acontecerão essas coisas? Vamos lá, dize-nos quando acontecerão essas coisas? Fala comigo, quando acontecerão essas coisas? E qual será, vai lá, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então agora você pula, porque o texto é grande, né? Eu vou lá para o versículo de número 27, né? Mas tem muita coisa aqui, irmão, importante aqui nesse contexto, do versículo do 13 aqui em diante, até o 27, tem aqui uma riqueza de detalhes, que eu quero que você debruce para casa, porque o tempo já não vai nos permitir, né? Então olha lá, verso 27, Jesus está dizendo, isso aqui é palavra de Jesus, amém, povo de Deus? Isso aqui não é o Claudinei que está falando, não é o que eu acho, o que eu penso, não é minha teoria, não, isso aqui é Jesus. Então escute o que Jesus vai dizer. Jesus diz assim, olha, Jesus diz, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como que vai ser a vinda de Jesus, irmãos? Qual que é a resposta que ele está dando aqui? Vai ser igual a um relâmpago e olha o que ele mostra, sai de um extremo e vai para o outro, de um canto ao outro, Ocidente e Oriente e Ocidente. Ele diz, é assim que vai ser a vinda do Filho do Homem. Continua comigo no texto, e aí Jesus fala assim, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, né? Jesus está mostrando aqui o cenário que vai haver, e ele fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que não creram, duvidaram, aqui está dizendo, todos vão se lamentar. Por quê? Porque Jesus vai vir, e domingo que vem eu vou falar, ele agora vai vir diferente, não é mais aquele menininho, aquele garotinho, aquele bebezinho que nasceu, né, humilde numa manjedoura, tá? Não é mais, aquele servo sofredor, que Isaías capítulo 53 apresenta para a gente, que fala lá, quem acreditou na nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, e vai falando, diz assim, a gente olhava para ele, e a gente desprezava ele, tanto que a Bíblia fala que lá na crucificação, o povo passava, e o povo sacudia a cabeça, e falava, maldito, olha o estado desse homem, desfigurado, por quê? Porque na sua primeira vinda, Jesus veio para assumir o meu lugar, ele veio para assumir o seu lugar, ele veio para morrer a minha morte, a sua morte, para quê? Para nos dar a sua vida, amém, povo de Deus? Vocês entendem isso? Que Jesus tomou o nosso lugar?
Ele não veio para condenar ninguém, não. Vou falar isso domingo que vem, senão eu já começo a adiantar a mensagem. Mas ele veio para salvar. Ele disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Isso nós estamos falando da primeira vinda. Agora aqui ele está falando o quê? Que ele vai voltar. Ele está dizendo, como vai ser? Assim como um relâmpago que sai do Oriente, que se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E ali ele está dizendo para nós, que ele vai vir, presta atenção nisso. Isso tem que fazer toda a diferença para mim e para você. Ele vai vir com grande poder e glória. Ele vai vir como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. A palavra diz que ele virá, querido. Ele virá com grande poder e glória. Diz que da boca dele vai sair uma espada afiada. Você tem ideia do que é essa espada afiada que vai sair da boca dele? Você tem ideia? É a palavra dele. É a palavra de Jesus. Uma palavra de poder. Uma palavra que ninguém pode resistir. E ele vai julgar a todos, inclusive os salvos, inclusive os crentes. Porque a gente, uma boa parte dos crentes, gente que fala assim, não, mas eu fui salvo pela graça lá, eu creio lá o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem crê naquilo que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, é mediante a fé, meus irmãos. E você teve fé, você confiou, você fez aquilo que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, confessou a Jesus com a tua boca, creu no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então você foi salvo. Você foi salvo. Diz lá Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, diz com a boca a gente fala a respeito da salvação, e com o coração a gente crê para justiça. Você fez isso, você foi salvo. Eu estou salvo, pastor. Está mesmo, está mesmo. A salvação é um presente, a salvação é um milagre. Quem salva é Deus, irmão. O único que pode salvar é Deus. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar, nenhum de nós pode se salvar. Não existe, não existe. Ah, mas a religião tal lá diz que, não, está errado. Está errado, a Bíblia, ela é clara, ela apresenta diante de nós, irmãos, que a salvação, ela é um milagre. A salvação é um presente. Aí você fala, então estou folgado. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque a Bíblia fala que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Você vai passar pelo tribunal. Pastor, mas eu não fui salvo, para que eu vou passar pelo tribunal? Ah, então agora você vai entender. Porque nesse tribunal, todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Não é para perda da salvação. Não é para perda da salvação. Você não vai perder. Ele já te deu, é um presente. Você acha que Deus dá com a mão e tira com a outra? De jeito nenhum. Ele diz, aquele que vem a mim, jamais eu vou lançá-lo fora. Só que, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos de nós, irmãos, estamos sendo relapsos. Nós estamos sendo assim, está me fugindo uma expressão que é bem bíblica agora, sabe? Que ela começa com in. Agora não está vindo. Mas nós estamos sendo assim, irmãos, extremamente relapsos com as coisas de Deus. Não estamos levando a sério as coisas de Deus. Muita gente está brincando, inconsequente. Fala assim, ele já me salvou. Ele já me alcançou com a graça dele. E é verdade. Só que não está se atentando, amado, para um outro lado. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras para a recompensa. Então a recompensa, quem quer ser recompensado aqui? Eu também, eu quero receber a recompensa, só que lá diz o seguinte, e para a perda da recompensa, fala galardão é recompensa, né? Todos nós, você vai passar por um julgamento, você vai passar pelo tribunal de Cristo. Agora, com que cara você vai comparecer na presença de Jesus, meu irmão? Sabe por quê? Porque Ele é o justo juiz. Jesus vai julgar retamente. E uma vez, irmão, que nós vamos comparecer diante dele, vamos estar diante dele, irmão, não é algo que nós vamos poder ali tangiversar, a gente não vai poder ali, sabe Jesus, mas é isso, não, ele conhece todas as coisas. O juízo de Jesus é justo, por isso que é só Deus que pode julgar as pessoas. Eu tenho uma raiva de crente que fica mandando os outros para o inferno, irmão. Tenho medo, estou falando sério, eu fico bravo.
Fica dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quem diz quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Quem diz quem vai para o céu, quem vai para o inferno? É só Deus, meu irmão. É só Deus. Né? Tanto que Paulo lá para a igreja de Éfeso fala assim, para com esse negócio, né? De ficar aí tentando responder sobre isso. Ele fala, vocês não devem fazer isso não. Acho que no capítulo 1, no capítulo 2, né? Vocês não devem fazer isso. É Deus, é só Deus que pode julgar. E Ele julga retamente. Agora, eu preciso te dar esse recado. Você vai ser julgado por Ele. Eu vou ser julgado por Ele. Nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E Ele vai julgar a todos nós justamente. Justamente. Por isso que a gente precisa prestar atenção, irmão, em alguns detalhes que a palavra de Deus apresenta para nós. Aqui, muita gente vai se lamentar naquele dia. Muitos vão se lamentar porque rejeitaram o Filho de Deus, porque eles não creram no Filho de Deus, não é? Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Diz as Escrituras, quem tem o Filho, tem a vida. E aqui está dizendo, eles vão chorar, eles vão se lamentar, por quê? Porque eles vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E olha o que Ele vai fazer, Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora presta atenção nisso aqui, verso 32 aqui tem algo muito importante, diz assim, aprendam a lição da figueira. Vou repetir, aprendam da figueira. Mas que esse negócio, pastor? Como assim? Como que está falando aqui? Jesus vai explicar. Só que eu tenho algum detalhe aqui que eu quero trazer para você. Jesus vai dizer assim, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E é mesmo, é assim ou não é? A gente sabe, né? É um conhecimento que a gente adquiriu, né? É empírico. O que é empírico? Por vendo, repetição, a coisa acontece, a gente chega à conclusão, é desse jeito. Quando o verão está chegando, quando está chegando a hora, o verão está próximo, o tempo está próximo, então começa a brotar de novo. Jesus está fazendo menção isso aqui, sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer que eu e você, que nós olhemos para uma nação, sabia? E sabe qual que é essa nação que a gente tem que olhar, que é essa figueira? Que Jesus está fazendo menção, por isso que eu quero que você leia todo o texto. Essa nação é Israel, irmãos. É Israel. É o povo que foi escolhido por Deus, lá através de Abraão. Através de Abraão, Deus escolheu esse povo, e é o povo com o qual Deus fez uma aliança. Só que agora eu vou ler um outro versículo para vocês, que está lá em Romanos, capítulo de número 11, versículo 25. Pegue aí, Romanos, capítulo 11, versículo de número 25. Pega aí rapidinho, porque eu vou voltar para o texto ali. Romanos, capítulo 11, li ontem com os líderes aqui, nós tivemos uma reunião, e eu li com eles esse versículo, que eu quero que você preste atenção. Irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, os crentes, os cristãos, né? Ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. É algo que estava escondido em Deus, era um mistério, só que aí, agora foi revelado aí. Né? Porque Paulo está explicando, não ignora isso aqui. Isso que era um mistério, para vocês não é mais. Ele está dizendo assim, para que vocês não se tornem o quê? Irmãos, Deus não quer que eu e você, que nós sejamos presunçosos, não. Seja humilde. Amém? Se puder, cutuca na costela do teu irmão e fala assim, seja humilde. Tem que ser humilde. Outro para casa. Eu quero que você leia todo esse texto, Romanos capítulo 12, Romanos é um livro, assim, é uma carta riquíssima, né? E não é muito fácil não, tá, irmãos? Mas medita aqui no capítulo 12 que já vai te ajudar muito. E o contexto desse texto, aqui eu não tenho tempo, então eu vou apenas a partir desse texto explicar uma coisa para você. Olha lá, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Sabe, irmãos, você deve saber que João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz lá, você lembra disso? Ele veio para os, quem que eram os seus? De quem que está falando ali? Os seus patrícios, o povo de Israel. Tanto que quando Jesus começa o ministério dele, ele chama os discípulos, ele fala assim, ide primeiramente as ovelhas perdidas, de onde?
Vocês estão lendo a Bíblia, irmãos? Eu falei que eu fico bravo quando eu faço essas perguntas para vocês. Mateus capítulo 10. Jesus fala assim: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para esse povo. Ele veio para esse povo. Ele veio para mim e para você também. Ele veio para os gentios. Mas primeiro, irmão, o juízo começa pela casa. E vai ser assim de novo. O juízo vai começar agora, é pela igreja. Mas por quê, pastor? Porque agora é o tempo da igreja. Então Deus vai tratar com a gente. Deus vai tratar com a igreja. Naquele momento, era o tempo de quem? O tempo de Israel, o povo da aliança. E aí, Deus tratou com eles. Então, Jesus fala assim: vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E foi o que eles fizeram. Só que, João capítulo 1, verso 11, diz assim: ele veio para os seus e os seus não receberam. Eles não quiseram saber de Jesus. Até hoje, irmãos. Lógico, entenda, abre aspas aqui, porque às vezes tem que explicar mais pormenorizadamente para ninguém chegar a uma conclusão que não é o que eu quero, que eu te levar a pensar uma coisa que não está na Bíblia. Lógico, irmão, tem judeu mesmo, judeu, nascido, né, porque a descendência judaica vem a partir da mãe, né? Então assim, descendente mesmo, todo lá, consegue, uma boa parte deles consegue mapear até de qual tribo eles fazem parte. Vocês sabiam disso? De qual tribo a sua família faz parte, né? Eles traçam uma árvore genealógica. Eu sou da tribo de Dan, eu sou da tribo tal, da tribo de Benjamim. Eles têm isso aí, algo muito forte na cultura deles, não é? Então assim, eles, irmãos, eles não receberam Jesus, eles rejeitaram Jesus. Mas, entenda uma coisa, Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus estava no controle. Olha o texto de Romanos capítulo 11, versículo 25. Deus, ó aqui, ó, o texto está dizendo, o próprio Deus, o que ele estava fazendo? Deus estava endurecendo eles. Deus experimentou, Israel no caso, né? Experimentou um endurecimento em parte. Deus colocou eles, vocês ficam aí de lado, porque agora eu vou tratar com outro povo. Olha lá o que o texto vai dizer. Quem que é esse povo? Até que chegue a plenitude dos gentios. Você sabe quem são os gentios? Nós, a igreja. É a igreja gentílica. Tanto que deu um trabalho para esse povo. Aí eu começo já a viajar aqui. Mas eles deram muito trabalho, bem rapidinho, sabe? Deus falou para eles: vocês vão pregar aqui. Era só judeu. Quem seguia, os discípulos de Jesus, não tinha nenhum não judeu, tá, irmãos? Nenhum. Tudo judeuzão assim. E aqueles bairristas mesmo, sabe? Aqueles assim, cabeça dura, deram trabalho para Jesus, porque Jesus estava trabalhando ali para que eles renovassem a mente deles, mas eles mantinham ainda muitos padrões, porque eles foram ensinados desde pequeno com aquele negócio. E aí, Jesus, uma das últimas palavras que Jesus disse para eles, antes de Jesus voltar para o céu, Jesus fala assim: vocês precisam ir, vão por todo mundo, façam discípulos de... Você acredita que eles parecem que não entenderam esse negócio? Façam discípulos de... todas as nações da terra. Deus quer salvar, é todo mundo, irmão. Vou ler o versículo também que fala isso. É todo mundo. Deus não quer, não é exclusividade do judeu. Só que eles eram tão bairristas, irmãos. Tão bairristas. Sabe o que aconteceu? Aí Jesus vai falar também lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus fala: vocês vão receber poder e vocês vão para Jerusalém. Começa lá em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja não é romana. Amém, povo de Deus? Amém? O pessoal fala: primeira igreja, a igreja de Roma. Balela, conversa, isso aí é ignorância, esse negócio, conversinha fiada. A primeira igreja, Roma, foi muito depois que foi surgir uma igreja lá em Roma. Tinha a igreja em Roma? Lógico que tinha. Roma era a capital do mundo naquele tempo, era a capital do mundo, então tinha que ter uma igreja lá, né? Óbvio, a capital do mundo não ia ter uma igreja, então a igreja chegou lá, mas de princípio a igreja não começou, a igreja começou em Jerusalém. E essa era uma igreja judaica, irmão. Tiveram problema no começo dessa igreja, onde discutiram até, teve uma reunião, o primeiro concílio da igreja, teve vários concílios, mas o primeiro, os apóstolos reuniram lá, fizeram uma reunião, veio o apóstolo Paulo, sabe, toda uma discussão, eles estavam discutindo como que seria, porque eles achavam que alguém para se tornar cristão, hoje eu estou professor, né, estou dando muita aula, mas assim, eu preciso que você entenda isso aqui, irmão, para se tornar cristão, a discussão entre eles, sabe qual que era? Tem que primeiro se tornar judeu, tem que circuncidar, né? Circuncidar, cortar a carne do prepúcio, ali, fazer uma operação de fimose, que era um sinal que Deus deu para Abraão, lembra lá? Deus falou para Abraão que tinha que circuncidar, circuncida, depois
aí se converte a cristão, aí batiza. Essa era a conversa na primeira reunião. Porque eles ainda estavam num processo, irmãos, entendendo, a coisa estava em desenvolvimento. A igreja, ela era totalmente judaica, ela era uma igreja em Jerusalém. Era tanto em Jerusalém que eles chegaram num ponto que eles estavam gozando assim um conforto tão grande, porque até os sacerdotes, quem que eram os sacerdotes? Os caras que estavam lá no templo, ministravam no templo, faziam o sacrifício, etc e tal, até os sacerdotes estavam se convertendo, estavam virando cristão. Eles ficaram numa, desculpa, eu vou usar aqui uma gíria, na nice. Eles estavam numa boa, estava tudo lindo. Diz que eles gozavam de uma reputação entre o povo. Lê Atos dos Apóstolos, você vai entender esse negócio. Sabe? Que eles ficaram confinados só em Jerusalém. Só que Jesus fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês acreditam que eles não foram nem para Samaria? Jesus já tinha passado por Samaria, quem lembra da história da mulher samaritana? Nem lá eles voltaram, irmãos. Nem lá eles voltaram. Coraçãozinho duro, né? Era só entre eles, porque eles consideravam os samaritanos, eles consideravam assim, um povo totalmente, sabe, espúrio, um povo assim, segregado mesmo, segregado. Tem todo um porquê, tem toda uma história, não tem tempo para explicar para você, porque é um povo misturado, tem a ver com as diásporas lá, quando eles foram levados cativos, né? Então assim, eles tinham esse povo assim como uma ralé. Eles nem lá foram, até que, Deus falou, vocês não vão mesmo? Porque quando a gente não vai, irmão, deixa eu te contar uma coisa, Deus não perde nunca, amém? O propósito de Deus sempre vai cumprir. E deixa eu te contar uma coisa, comigo ou semigo? Comigo, com você, ou sem eu e sem você? Você vai endurecer o teu coração? Lógico que você pode, ué. Você não é o bichão? Você não é o dono do seu nariz? Você não faz o que você quer? Lógico que você pode fazer. Não, eu não quero, pastor. Tudo bem, não faça. Mas não diga que eu não te avisei. Sabe por quê, irmão? Porque a temperatura começou a esquentar. A coisa começou a apertar para o lado deles. Começou a haver perseguição. Começou com uma coisa mais leve. E aí eles, tudo sob controle. E continuaram lá. Vocês vão ficar? Mesmo assim vocês vão ficar? Então tá bom. Aí diz que surgiu uma tal da Atos capítulo 9, versículo 1. Se alguém puder ler aí para mim, para olhar, diz lá, então começou a grande perseguição, é isso que está em Atos capítulo 9, versículo 1, a grande, não é uma perseguição só, é a grande perseguição, ou é Atos 8, 1, se não me engano, não é? Irmãos, sabe o que aconteceu? Todo mundo teve que, vazar, tiveram que fugir, e aí quando eles fogem, sabe para onde que eles vão? Diz que até ali, Filipe fazia parte dos primeiros 7 diáconos que foram levantados, está lá em Atos capítulo 6, vocês tinham que estar anotando essas coisas aí, irmão, porque depois você tem que conferir isso aí, senão vocês ficam só me ouvindo aqui, vão engolindo, e vai que eu estou falando asneira para você, você anotava os versículos bíblicos, mas em Atos 6 diz que foram levantados 7 diáconos, né, diáconos são servos, pessoas que foram servir lá, né, e um deles se chamava Filipe, e quando veio a perseguição, começou a perseguição, ele saiu, ele teve que sair, e aí sabe o que aconteceu? Ele foi até um lugar, que era o lugar que Deus queria que ele fosse, onde que era? Diga comigo, Samaria. Irmão, Deus estava fazendo coisa tremenda lá, milagres, coisas extraordinárias, estava salvando gente lá, só que não ficou por lá, a perseguição estava forte, Paulo estava prendendo todo mundo, até conspirou para a morte do Estevão, capítulo 8 de Atos, conspirou na morte do rapaz lá, um menino lindo, né? Uma grande perseguição, matou esse menino, e aí, irmão, sabe o que aconteceu? A igreja chegou num lugar que era fora daquele ambiente ali judaico, ela chegou em Antioquia, e quando a igreja chegou em Antioquia, isso aí, se não me engano, está ali em Atos capítulo 10, tá? 10, a partir ali, o 10, 11, né? Chegou em Antioquia, a coisa começou a mudar, porque daí, irmão, essa igreja, ela deixou de ser uma igreja judaica. Eles começaram, no começo eles pregaram para judeus, só que eram judeus gregos, judeus de fala grega, que já era considerado assim, é judeu, mas não é muito, tá? Aconteceu isso aí. Só que aí, irmão, tomou uma proporção, uma coisa. Sabe o que aconteceu? Essa igreja, pela primeira vez, ela levantou 2 apóstolos lá, Barnabé e Paulo. E esses 2 foram enviados. Sabe para onde que eles foram enviados? Para o mundo gentil. E ali nasceu a igreja gentílica, a igreja que chegou até a mim, até você. Sabe por que nós estamos aqui hoje? É porque essa igreja foi,
mesmo, desculpe eu falar dessa maneira, mesmo sem querer, mesmo eles dando trabalho, resistindo, Deus falou assim, vocês vão dar trabalho? Vocês vão resistir? Então, perna para quem te quero. Deus aumentou a temperatura, irmãos. Deus aumentou a temperatura, e essa igreja se transformou numa igreja gentil. Então esse tempo que nós estamos vivendo, é chamado na Bíblia do tempo da igreja. Até que, o que diz o versículo que nós lemos aqui? Até que se cumpra o que mesmo? A plenitude dos gentios. Eu não sei de fato, o que significa no sentido assim, o número, o que é? Porque plenitude é total, 100%. Qual que é 100% dos gentios? Eu não sei, irmãos. Até a conversão de 100% dos gentios, que é um número que Deus tem na cabeça dele, eu não sei esse número. Tanto que Jesus vai dizer aqui, que esse dia e hora, já estou adiantando o texto, esse dia e hora, nem os anjos sabem. Deus tem um número na cabeça dele, sabe? Na hora que esse gentil, o último gentil, vamos dizer que Deus tem lá na cabeça dele o número 5 bilhões. Nós estamos no número 4 bilhões, 999 milhões, 4 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999. E está vindo o último gentil para entrar pela porta. O último. Porque vocês estão entendendo que isso é um exemplo, né, irmãos? Eu estou quase fazendo parábola igual Jesus, só para explicar. E está vindo andando lá o 5 bilhões. O último gentil, porque a Bíblia fala até que se cumpra a plenitude. Então, na hora que bateu os 5 bilhões, e lá vem o gentil lá, gentil, todo lambão, né? Todo largado, todo pecador, todo. E aí o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. E aí o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Bíblia. E ele olha para ele e fala assim, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus como meu único Senhor e Salvador, aleluia. E aí, irmão, ele dá o passo de fé. Qual que é o passo de fé? Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu o recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Deus perdoa os meus pecados. Deus escreve o meu nome no livro da vida eterna. Sabe o que vai acontecer nessa hora, irmão? Cumpriu a plenitude dos gentios. A porta vai se fechar. E aí Deus vai voltar a trabalhar na vida desse povo. Deus vai voltar a tratar com esse povo, que é o povo de Israel. Hoje eles são, eu expliquei isso aqui de manhã, hoje eles são coadjuvantes, irmãos. Sabe quem que é? Quem que é o ator principal nessa história hoje? Sabe quem são? Diga, nós. É a igreja. É Jesus e a igreja. Deus está trabalhando com a igreja hoje. A gente precisa entender isso. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Continua no texto aqui, irmãos. Continua comigo. E diz assim, entendam, aprendam essa lição. Quando os seus ânimos se renovam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas. O que são essas coisas? Eu vou ler com vocês aqui. Saibam que Ele está próximo às portas. Ele está às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Preste atenção nisso. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aleluia. Quanto ao dia e hora, qual que era a pergunta, irmão? Versículo 3, diz assim, dize-nos quando essas coisas vão acontecer, quando acontecerão essas coisas. Versículo 36, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Primeira pergunta está respondida? Que dia que vai acontecer, pastor? Irmão, eu não sei, mas eu falei para você se debruçar sobre esse texto, porque esse texto vai mostrar algumas evidências, alguns sinais. A gente pode não saber o dia e a hora, e ninguém pode fazer isso. Cuidado, irmão, com os falsos profetas, cuidado, irmãos, com os embusteiros, cuidado com gente que fala aquilo que a Bíblia não permite que a gente fale. A Bíblia não permite que ninguém dê data, dia, de jeito nenhum. Mas a Bíblia vai mostrar, e o texto aqui mostra isso, eu vou ler alguma parte aqui, que vai deixar isso claro para nós. A Bíblia fala de um tempo, a Bíblia fala de sinais, os sinais que antecederão esse momento. E eu quero dizer para você que eu acredito que os sinais estão aí às nossas vistas. Está claro, irmão? Sabe, quando a igreja começou, quando a igreja nasceu,
ali no ano 33 depois de Jesus, né? Jesus morre, ressuscita, ele permanece ali durante um período e ele dá uma direção para essa igreja, e aí Atos capítulo 2 diz que essa igreja nasceu debaixo do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, algo acontece a partir dali. Examina todas as pregações feitas a partir daquele dia. Pedro vai pregar uma mensagem. Sabe o que ele vai dizer? Entre algumas coisas que ele diz, lógico, salvação só em Jesus, vocês precisam se converter, se arrepender, vocês precisam de Jesus. E ele vai dizer para essas pessoas o seguinte, sabe por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Porque o dia do Senhor está próximo. E eles vêm dizendo isso, e essa mensagem tem sido pregada, ela ecoa, desde esse tempo, irmão, ela tem ecoado. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu creio de todo o meu coração. Irmãos, se a partir dali, nós estávamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de últimos dias, diga comigo, últimos dias. Então eu vou fazer uma afirmação, e eu quero que você preste atenção, você crê se você quiser. Examina a Bíblia, examina as Escrituras. Eu vou fazer uma afirmação para você. Se a palavra era últimos dias, eu quero te dizer uma coisa, nós estamos vivendo os minutos finais sobre essa terra. Jesus está às portas. Jesus, ele vai cumprir a promessa dele. Isso que nós lemos aqui, de que ele voltará com poder e com glória, isso aqui vai se cumprir. E há sinais, olha aqui, lê comigo o texto. Lê o que a Bíblia diz sobre os sinais da vinda do Filho do Homem. Diz assim, olha lá, vê se você não concorda comigo, irmão. Não é para concordar comigo, mas com aquilo que a Bíblia diz, ó. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vocês lembram como foi nos dias de Noé, irmãos? Alguém já leu Gênesis capítulo 6? Se você não leu, criatura, anota aí, lê pelo amor de Deus. Lê lá como que foi nos dias de Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6. Né? Noé, irmão, estava construindo uma arca lá durante muito tempo, e construindo, e ele era um pregador da justiça, mas ele estava no meio de uma sociedade tão corrompida, um povo tão perdido, que Deus disse, eu vou trazer juízo sobre o mundo. Eu vou trazer um dilúvio sobre o mundo. Você lembra? Você lembra que Deus chegou à conclusão, Deus disse assim, não tem jeito, o homem é mau desde pequeno, desde a sua mais tenra infância. Irmão, vamos fazer um paralelo aqui. O que a gente está vendo, irmão, nos dias atuais? É de assustar, irmão. E ó, eu não estou aqui para culpar, condenar a criança, não. E para mim a culpa é do pai e da mãe. Porque quem é o guardião de um filho é o pai e a mãe. Mas o que você vê? Uma criança de 5 anos, né? Sensualizada. Quem foi lá assistir o filme Som da Liberdade? Vocês viram aqui? Olha que coisa terrível que o diabo tem feito. Irmão, existe uma intenção maligna para corromper mesmo, para destruir desde pequeno. E foi o que aconteceu lá nos dias de Noé, irmão. Nos dias de Noé, Deus, Gênesis capítulo 6, você vai ler para não achar que é eu que estou falando, é da minha cabeça. Não, irmão, está lá. Maldade desde a mais tenra infância. A mais tenra infância. Né? A infância que para nós assim, teve uma conotação de inocência, não é? Algo sagrado, a gente tem, né? Tanto que uma das revoltas aí do que está acontecendo lá em Israel, né? Tem a ver com o quê? Levando criança cativo, né? Judiando de criança. Imagina só, isso é terrível. Então, irmãos, aqui está dizendo que assim como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, um dia antes do dilúvio, 2 dias, uma semana antes do dilúvio, sabe o que eles estavam fazendo? O que a Bíblia diz? O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmão, olha para a nossa realidade. Quem olha assim, na superfície, fala assim, está tudo bem. As pessoas estão comendo, estão bebendo, estão casando, né? As pessoas estão vivendo. Você está vivendo, eu estou vivendo. Eu estou vivendo a minha vida, você está vivendo a sua vida. É assim. Foi assim nos dias de Noé. Dias antes de Noé entrar na arca com a sua família, antes de Deus lacrar a porta da arca, e o juízo vir sobre o mundo, sobre a terra, irmão, eles estavam vivendo. E se você olhar, é assim que a gente está fazendo. Sabe, eu olho e eu vejo indiferença. A gente parece que está tão anestesiado, irmão. Eu e a pastora, a gente vem conversando bastante sobre isso. Como a gente está indiferente, né? De coração assim, aí são os desabafos. A gente fica até aborrecido às vezes de olhar e ver
algumas indiferenças por parte do povo de Deus. Só assim, não está certo esse negócio não. Se tinha um povo que tinha que se indignar, somos nós, irmãos. Ah, pastor, mas a gente não pode fazer nada. Será que a gente não pode fazer nada, irmãos? Será? Eu acredito que não existe uma arma mais poderosa do que uma arma que Deus deu para nós. Alguém falou aí, oração. Mas a gente não ora. A gente não ora, irmãos. Ou ora muito pouco. Que nem a gente acredita. Nem a gente crê no poder dessa arma. A gente não crê. A gente parece que, sabe aquele sapo, né? Que é um fenômeno da natureza, que você coloca ele dentro da panela, na água normal. E aí você bota a chaleira para ferver. E vai esquentando a água, e o que acontece com o sapo? Ele vai se adaptando ao ambiente, ele vai fazendo aquela troca, só que chega uma hora que ele não dá conta, e sabe o que acontece com o sapo? Ele morre. Ele morre. Parece que é assim que a gente está, irmãos. A gente se adaptou. A gente acabou de cantar a música aqui, né? Essa música Yeshua, né? O Messias aguardado, ele vem nos buscar, né? Nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos. Você não é daqui. Pastor, que doideira que você está falando. É verdade. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, irmão. Nós estamos no mundo. João fala na sua epístola, na sua primeira carta, ele fala assim: vocês estão no mundo, mas vocês não. Você não é do mundo, irmão. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Cuidado, para você não se acostumar demais, igual a mulher de Ló. Quando os anjos vieram para arrancá-los, retirá-los, arrebatá-los. Alguém sabe o que significa a palavra arrebatamento aqui? Diga comigo, ser arrancado à força. Diga, ser arrancado à força. Diga, ser tirado às pressas. E os anjos foram lá para arrancá-los à força, à pressa. Eles tinham que sair, porque o juízo de Deus viria sobre aquele lugar. Fogo e enxofre cairia do céu. E aí sabe o que aconteceu? Aquela mulher, era tão apaixonada por aquele lugar, ela era tão presa àquela vida, àquele contexto, que mesmo vendo tudo que ela viu, inclusive os cidadãos daquela terra, quiseram estuprar as filhas dela. Você está entendendo? E sabe o que essa mulher fez? Quando os anjos estão forçando Ló e a sua família, sua esposa, suas filhas, para saírem de lá. E Deus havia dado uma ordem: não olha para trás. Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Pelo Espírito de Deus eu digo: não olhe para trás. Cuidado, não brinca. Deus está querendo te livrar, Deus está querendo te arrancar de um lugar de destruição, um lugar de morte, um lugar de condenação, um lugar onde o juízo de Deus virá. E Deus vai vir como juízo hoje, querido. Jesus está aqui, sabe como? Ele está aqui como o Salvador da minha e da sua vida. Ele está aqui como um Deus de amor, um Deus que está dizendo assim: eu não levo em conta os teus pecados, eu não levo em conta o tempo da sua ignorância. A única coisa que eu digo para você: se arrependa. Se arrependa, é o que a Bíblia diz. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas chama todos ao arrependimento. Se arrependa, seja perdoado, seja alcançado pela misericórdia e pela graça. Hoje aqui, só que haverá um momento aonde Ele virá com justiça e juízo. Justiça e do juízo, isso eu vou pregar no domingo que vem, não é? Justiça e juízo. E hoje nós temos essa oportunidade. Então, querido, ame o Senhor, ame a sua palavra, ame aquilo que Deus tem para a tua vida. Fala: Deus, eu quero, o que o Senhor tem para mim? Eu vou te contar uma coisa: não tem nada nesse mundo que se compara com aquilo que Jesus tem para a tua vida. Não tem nada. Não, pastor, você não sabe. Eu tenho umas curtições aí. Eu falei isso aqui pela manhã e eu vou contar esse testemunho. Que testemunho, irmãos. Há muitos anos atrás, minha amada, ela trabalhava na Vivo, não é? E ela teve contato lá com toda aquela turma lá da Vivo, isso aí há mais de 15 anos atrás já. E aí, amados, a gente
falava de Jesus para esse povo, vocês não têm noção. A gente arrastava todo mundo para a igreja, a gente levava, a gente fazia tudo que é estratégia que vocês podem, mas eu não gosto nem de jogar bola, e eu jogava bola, vocês acreditam num negócio desse? Eu não gosto de jogar bola, mas eu fazia o quê? Eu jogava bola por quê? Porque era uma maneira de eu me conectar com aqueles caras lá, porque tinha uns que gostavam de bola. Então, eles iam, não sei se o Fernando vai lembrar disso aí, faz tantos anos, né? A gente jogava numa chácara até aqui perto ali e tal, porque era uma maneira de conectar com eles e tal. E muitos deles vieram para a igreja, alguns, graças a Deus, se converteram de verdade, nasceram de novo, se converteram. Mas tinha um garoto, um rapaz, lindo, lindo, lindo. Sabe aquela música, Moreno Alto, Bonito e Sensual? Foi feita para ele. Foi feita para ele. Pensa num homem lindo, lindo, moreno, alto, bonito e sensual. O homem era demais. Era demais. Eu ficava assim, eu falava, mas que homem bonito, meu Deus do céu. É verdade, eu olhava assim e falava assim, mas como pode ser tão bonito assim? Né? Eu me sentia tão assim, sabe, nada perto dele, porque o cara alto, moreno, ele tinha uns dentes, mas o dente dele assim, sabe, hoje o povo fica botando aquele trem aí para aparecer com o dente branco, o dente dele era, você olhava assim, mas que dente branco, o homem era lindo, um menino, 19 anos naquela época, e a gente amava ele demais, amigo mesmo, a gente se relacionava com ele, e a gente queria o quê? Trazer ele para Cristo, mas ele era muito sincerão. Um dia ele, sabe o que ele falou para nós? Foi para mim, para minha amada? Ele falou assim, sabe o que é? Eu tenho que curtir a vida. Ele falou desse jeito. Eu tenho que curtir a vida. Eu sou muito novo. E eu tenho que curtir, porque eu estava bravo com ele, eu lembro da situação. Ele não precisava daquilo, ele ganhava bem para caramba lá na Vivo, na época. Vocês acreditam que ele foi magro? O cara era magro, esguio alto. Ele foi ser rei mombo. Eu fiquei louco. Eu não tinha nada a ver com a vida dele, mas eu tinha amizade. Eu falei assim, você está doido? Eu ia falar o nome dele aqui, quase falei. Eu falei, você está doido? O que você foi inventar? Rapaz, isso é o demônio, rapaz. Esse negócio de rei momo, cara. Isso é o Satanás na terra. Isso não é de Deus, não. E bravo com ele e tal. E aí ele, com o jeitão dele, falou, pastor, mas não é. É que assim, aí ele jogou uma conversa lá, estou até ganhando uns trocos aí para ser rei momo. Teve que colocar uma barriga para fingir que ele era o rei momo, né? Porque o bicho magro daquele jeito. E aí, ele falou, não, pastor, sabe o que é? Eu preciso curtir. Mas, eu sei que vocês, desse jeito, irmãos, eu sei que vocês estão certos. Eu sei que isso é o certo. E vai chegar a minha hora, desse jeito. Vai chegar a minha hora, pastor. Eu vou, mas não agora. Sabe, querido? Infelizmente, aconteceu uma tragédia, talvez alguns de vocês vão lembrar dessa tragédia que aconteceu. Uma turma entrou numa van aqui em Maringá, isso há tantos anos atrás, uns 15 anos atrás, eles entraram numa van aqui em Maringá e foram para uma mega festa em Curitiba, uma mega festa, Frejá e banda, né? Como que é o nome da banda do Frejá mesmo? Se falar de manhã eu já esqueci. Barão Vermelho, imagina, até eu se convidasse, imagina, Barão Vermelho, Frejá, open bar, irmãos, open bar, você vai perder open bar, criatura? Você já fica de olho aqui só para saber, open bar, à vontade, bebe tudo que você quiser, tudo que você puder, e sabe, irmãos, eu vou usar uma expressão aqui, é uma ironia do destino, puxa vida, não era para ele estar naquela van. Mas como assim, pastor? Ele não era um dos premiados para ir. Ele não tinha batido as metas. Porque só ia quem bateu as metas. Quem alcançou alguns objetivos da empresa. Mas na última hora, um dos meninos que tinha batido a meta, um dos meninos que iria, chegou e falou assim, fulano, eu não vou não. Não quero ir não. Você quer ir no meu lugar? Que ironia do destino, irmão. Qual que era a frase que o menino sempre dizia para nós? Não é minha hora ainda não, pastor. Eu tenho que curtir a vida, eu sou muito novo e bonito que só daquele jeito. Tem criança aqui? Fecha o ouvido. Devia passar o cerol assim com vontade, né? Porque o homem era lindo. A mulherada devia cair em cima daquele homem de um jeito que... Meu Deus do céu, acho que até homem ia atrás dele, porque o homem era demais, o rapaz era lindo, estou falando sério com vocês, o homem era muito bonito demais, e aí ele entra nessa van, e aí curte todas lá, com certeza deve ter sido uma festa de arromba, né irmão? Open bar e banda Barão Vermelho, deve ter curtido todas,
Só que uma fatalidade aconteceu no retorno. Infelizmente tinha acontecido lá um problema na via lá, um cano tinha estourado, e ficou jogando água e derrubou, desbarrancou, e entrou muito barro na pista. Muito barro na pista. E aquela van, na hora que estava voltando, sabe o que aconteceu? Na hora que ela bateu nesse barro, ela aquaplanou, né, ali, e ela foi de frente para uma carreta do outro lado da pista. Ali em Ponta Grossa aconteceu isso aí. E todos que estavam dentro daquela van, todos morreram. Inclusive, ele, um garoto. Que choque. Que choque. Nós ficamos arrasados. Arrasados. Puxa vida. Você está entendendo? Jesus está aqui. Jesus está assim, ó, com a mão estendida para mim e para você. Ele diz, eu quero te salvar, eu quero te ajudar, eu quero cuidar de você. Hoje, aqui e agora. Mas vai haver um momento que ele voltará. Ele vai voltar. E nessa volta dele, ele não virá como um Jesus de misericórdia, um Jesus de graça. Ele virá com poder e glória, e ele virá como o justo juiz. Quantos entendem isso nessa noite? Meu horário já venceu, irmão, mas eu só quero encerrar aqui o texto. Infelizmente, isso aconteceu, né? Nos dias de Noé não foi diferente, nos dias de Ló também não foi diferente, e a Bíblia está dizendo assim, Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. As pessoas não percebem, irmão, não percebem, é uma coisa assim que, olha, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigie. O que Deus quer de mim e de você aqui nessa noite? Qual que é a mensagem do Senhor para mim e para você? Ele está dizendo, portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Alguém sabe aqui o dia que Jesus, ele virá? Ele é Senhor da tua vida? Você sabe? Que dia que ele virá? Vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor, mas entendam isso. E Jesus vai contar mais uma história aqui, não é das 3 parábolas que eu vou pregar domingo que vem não, mas ele vai usar uma história para ilustrar. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Quem concorda com isso aqui? Se você soubesse que o ladrão vai chegar 00:36, o que você fazia? Trancava a porta, pegava um pedaço de pau, um cacetete, sei lá, até uma arma de fogo, e você ia ficar lá, falava assim, você não entra aqui não, porque se você entrar aqui eu vou passar fogo em você. Sim ou não, povo de Deus? Se a gente soubesse, mas a gente não sabe. Jesus está usando esse exemplo aqui. Ele diz aqui, ó, entendam isso. Se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês precisam estar? Assim vocês precisam estar? A minha pergunta é, você está vigiando, irmão? Você está preparado? Se Jesus agora, vamos comer uma pizza, uma delícia. Pastor, termina logo que eu quero ir lá comer a pizza, não dá hora. É muito tarde esse negócio, é verdade, eu sei, também concordo com você. Doido para ir comer uma pizza, que delícia. Mas e se você estiver saindo daqui, meu irmão, indo para pizzaria, e Jesus te chamar? Se Jesus chamar a igreja dele agora, você está preparado? Você está preparado? Ah, pastor, para de alarde, isso aí é, sabe, exagero. Você tem todo o direito de pensar assim. Eu não condeno você, de verdade, porque eu não estou aqui para te julgar. A gente não pode julgar. Mas eu estou aqui para te dizer que um dia, Deus vai julgar você. Eu não sei o que passa no seu coração, mas Deus sabe. E Ele vai te julgar justamente. Todos nós compareceremos diante dEle. Uns para a perdição eterna, para a morte eterna. Uns, talvez, seja para a recompensa ou para a perda da recompensa. Mas todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Todos nós. E a pergunta aqui é, você está preparado? Jesus falou assim, esteja preparado, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos esperar.
Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega da sua casa para lhes dar o alimento em tempo devido? Feliz é o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, que é o que o Ivanildo falou para nós, né? Multiplica. O que tinha 2 e conseguiu mais 2, multiplicou. O que tinha 5 e conseguiu mais 5, domingo que vem eu vou falar sobre isso aí. Ele conseguiu mais 5, e aquele que Deus arrancou, que o Senhor, né, arrancou daquele que foi infiel, aquele que foi negligente, deu para o que tinha 10. Porque quem tem vai ser acrescentado, e quem não tem, até o que parece ter, vai ser retirado, vai ser arrancado. Olha isso. Feliz é o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele lhe encarregará de todos os seus bens. Mas suponha aí, pensa aí, que esse servo seja mau, negligente, e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, queridos? O que tem de gente dizer: que conversa fiada é essa? Senhor, que Senhor vai voltar nada, está demorando, eles falam esse negócio, faz tempo que eles comentam esse negócio aí, voltou, nunca voltou, volta nada, e aí começa a fazer o quê? Começa a bater nos outros, começa a ser injusto, começa a viver uma vida que desagrada a Deus, e é o que Jesus está falando, começa a bater nos seus conservos, então começa a bater nos seus conservos, comer e beber com os beberrões. Olha, você pode fazer o que você quiser. O Senhor daquele servo virá, sabe quando? Num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe. Ele não sabe, eu não sei, você não sabe, mas uma coisa nós sabemos, e ele prometeu que ele vai voltar. E olha o que diz aqui: ele vai punir severamente esse servo aí, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, eu encerro, meu horário venceu já, perdão, tá, queridos? Obrigado pela paciência de vocês são demais, vocês aguentam aí, é uma coisa linda. Mas eu preciso falar, antes de encerrar, pode vir aqui, Marcão, fazer um favor. Sabe, a minha preocupação comigo e com você é, nós estamos olhando para esse cenário, estamos pensando assim, normal, desde que o mundo é desse jeito. Sabe, irmãos, eu assisti um vídeo, não vai dar tempo de eu passar esse vídeo, ele não dura nem 60 segundos, mas eu assisti um vídeo, né, agora é a era dos vídeos, né, mas eu vou traduzir o vídeo para você. Um rabino de Israel, ele fala o seguinte, né, que o Messias já está aqui, ele fala. Eles chegaram a essa conclusão. Ele diz, ele estava lá em Israel agora, alguns dias atrás agora, ele estava lá em Jerusalém, e daí, ele saiu de Jerusalém, ficou, se não me engano, 3 dias lá, e agora ele tinha ido para o norte e tal, só que aí ele começa a dizer, outros grandes rabinos, 3 grandes sábios rabinos, já atestaram, disseram assim, esse cara é realmente o Messias. É muito difícil para dizer isso, sabe por quê? Porque tem muitas profecias, tem muitas características que, assim, para ela casar com uma pessoa, dá muito trabalho, irmão, sabe, é uma loteria, assim, difícil de acertar, e esses rabinos, estudiosos, conhecedores da Torá, conhecedores das profecias, eles chegaram à conclusão e disseram assim, ele já está aqui, é ele. E aí ele fala uma coisa que mexeu, de uma certa forma me assustou. Ele fala assim, sabe por quê? Nunca aconteceu de convergir numa pessoa todas essas características, e que quando ele fala isso, assim, acendeu minha luz. Ele fala assim, e ele sabe que ele é o Messias. Ele sabe que ele é o Messias. Porque já tinham aparecido outros que eram candidatos a Messias. Vários outros candidatos. Podia ser, podia não ser. Só que esse chegou num ponto que converge nele essas características, as profecias se cumprem nele, e ele chegou à conclusão, ele diz, eu sou o Messias. Mas eu vou te falar um negócio. O Messias já veio. O Messias é Jesus.
Mas a Bíblia fala de um falso Messias que vai aparecer nesse tempo. A Bíblia fala. Quem é esse falso Messias? Você sabe quem que é ele? Quem sabe quem é ele? Ele é o anticristo. Sabe, irmão? Eu não estou aqui afirmando que imagina. Não tem como fazer um negócio desse? Não tem como. Mas quando eu vi isso, eu fiquei assim, preocupado. Eu fiquei preocupado por tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo, por tudo que está se passando. Sabe? Parece que há um grito dos céus. Parece que é um apelo de Deus para mim e para você. Um apelo, Deus está apelando para nós. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da salvação. Esse é o momento, é a hora. Igual eu apelava para aquele rapaz, eu apelava para aquele jovem, eu dizia assim: cara, você não sabe de nada, meu. Se você soubesse como é bom servir a Jesus, se você soubesse a alegria que há na presença de Deus, você ia trocar tudo isso, cachaçada, mulherada, você ia trocar isso por Ele, pela presença dEle, mas você ainda não descobriu isso. E infelizmente, Ele não descobriu mesmo. Ele foi ceifado. Sabe? Jesus, Ele está hoje aqui, Ele está no nosso meio como aquele que nos salva. Ele está com o braço dele estendido para mim e para você. Fica de pé nessa noite. Puxa vida, me perdoa mesmo ter ultrapassado tanto horário, mas tem tanta coisa que fica latejando aqui no meu coração. É noite de entrega, é noite de salvação. Sabe, você não entregou sua vida para Jesus ainda. Você ainda não tomou a decisão de receber a graça e a misericórdia dEle, o perdão, o favor dEle. Não adia mais isso, não. Não adia mais isso. Se puder deixar a luz do meio acesa, eu agradeço. Não adia mais isso, não. Não adia mais. Esse é o tempo da salvação. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos. Eu estou, de uma certa forma, um pouco preocupado. Parece que a figueira está dando alguns sinais assim. Parece que a coisa está desenrolando de uma maneira. As profecias têm se cumprido assim, cabalmente tem se cumprido. E a promessa da volta de Jesus, hoje, agora, está muito mais perto do que nunca. E se Jesus voltar agora? Você está vigiando? Você está preparado? Vou dar um recado aqui para irmãos que já são crentes, convertidos em Jesus, já entregaram sua vida para Jesus. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode ter entregue sua vida para Deus. Tem uns que falam assim: não, eu nasci na igreja, pastor. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, vivido na igreja, mas se você não estiver andando em compromisso com Ele, é compromisso. Se você não estiver levando Deus a sério, eu me preocupo com você. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra está fora da moda, né? Falar isso hoje, santidade hoje, onde a gente quer viver, cada um quer viver a vida do seu jeito, onde cada um quer fazer as coisas, né, da sua forma. Vai falar sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas eu quero admoestar você, meu irmão, minha irmã, você que é nascido de novo, você que conhece Jesus, busca a santidade de Deus. É tempo de vigiarmos, é tempo de nos prepararmos. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia nem a hora, mas está claro, está muito claro que o Rei está voltando. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar um povo, o povo dele, o povo pelo qual ele morreu. Ele pagou o preço por mim e por você. E eu preciso, você precisa, nós precisamos estar prontos, preparados. Feche os seus olhos um minutinho.